espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 20 da UFO 2023 de inverno. Eu falei que essa ia ser a questão do mal, mas essa ainda não é, tá? Essa ainda é uma questão bem tranquilinha, no estilo da anterior, só que sobre outro assunto, para daí a questão do mal chegar, gente. Porque, né, todo o tempo que a gente economiza em algumas questões, a gente tem que gastar em outras. Ou não tem, né, mas geralmente é isso que as provas fazem. A gente vai chegar na questão do mal, não percam. Questão 20, ele fala o seguinte: não tem muito que a gente ficar analisando só batendo o olho, né? A gente tinha que ler mesmo. Ele fala: imagine que você irá para um quarto completamente escuro e nele são colocados um de cada vez os itens listados a seguir. Aí tem uma lista de 6 itens. Uma folha de papel em branco, um anel de brilhantes, um pedaço de material fosforescente retirado de um ambiente iluminado, um pedaço de ferro incandescente, um gato cujos olhos estarão voltados para você e um espelho. E aí a pergunta é: assinale a alternativa que apresenta todos os itens que você verá nesse quarto completamente escuro. Então, basicamente, isso é uma questão de ótica, né? Do mais basiquinho de ótica possível, que é, tipo, entender quais materiais são fontes de luz primária e quais não são fonte de luz primária, que dependem de outra fonte de luz, incidir luz sobre ela para daí esse objeto refletir a luz, que daí é uma fonte de luz secundária. E é isso só que a gente tem que pensar. Então, é importante a gente prestar atenção que esses objetos foram colocados em um quarto completamente escuro, então não tem nenhuma luz ali do próprio quarto, só vai dar para enxergar o objeto se ele emitir luz própria, porque eles serão colocados um de cada vez ali dentro. Então, o gato, por exemplo, ele não tem luz própria, né? O gato não é uma lanterna ou alguma coisa assim. Se não tiver uma luz incidindo no olho do gato, a gente não vê o olho do gato brilhando. A gente só vê o olho do gato brilhando quando alguma luz é apontada para o gato. Então, no gato sendo colocado direto lá no quarto, a gente não vai ver o gato lá dentro. Então, não é uma questão de a gente pensar em cor, que vai ser refletida, nem nada assim. É só questão de a gente pensar em qual a gente vai enxergar alguma coisa e em qual a gente não vai enxergar alguma coisa. E aí, prestando atenção, então, em um de cada vez, a gente só vai enxergar as fontes de luz primárias. Então, coisas que emitam luz própria. Uma folha de papel branco, por exemplo. Qualquer cor que fosse o papel. Uma folha de papel não tem luz própria. A gente só enxerga papel se existir uma outra coisa iluminando o papel para que a gente enxergue ele. Então, por exemplo, tem um papel aqui. Vocês só estão enxergando esse papel porque tem uma janela aqui na minha frente que está aberta e está entrando luz solar do lado de fora aqui, o sol está aqui no céu, né? O sol é uma fonte de luz primária, ele produz a luz própria dele. E esses raios solares estão entrando pela janela, estão chegando aqui no papel, estão refletindo no papel, e aí sim estão chegando na câmera que está captando a luz para vocês. Ou se a janela estivesse completamente fechada e não tivesse nenhuma luz acesa aqui dentro, a tela do meu computador é uma fonte de luz primária. Eu estou gravando isso na frente do computador. Então, a luz da tela do computador poderia refletir no papel e aí isso chegar na câmera e vocês enxergariam o papel mesmo assim. Mas a gente não está em uma situação em que exista outra fonte de luz primária. Se não tiver nenhuma, a gente não enxerga o papel. Então, papel já era. Cadê? Eu ia clicar no xizinho. Ah, esqueci que eu tinha escrito emitem luz própria. Fiquei na frente. Então, papel não. Um anel de brilhantes. Um anel de brilhantes também não tem luz própria. Não importa que eles são brilhantes. Eles só são brilhantes se tiver outra coisa iluminando eles. Se a gente estiver com eles num quarto escuro, a gente não vai enxergar nada. Então, um anel de brilhantes não será enxergado. Um pedaço de material fosforescente talvez cause dúvida. Então, trouxe um exemplo de material fosforescente aqui. Com certeza vocês conhecem esse negocinho. O meu quarto era forrado de estrelinhas quando eu era criança. Daquelas que a gente cola e aí, a hora que apaga a luz, elas brilham. Já viram isso? E aí, é importante a gente pensar que esse tipo de material fosforescente, ele só vai emitir luz depois de ficar exposto em um ambiente iluminado por um tempo, né? E essa luz também não vai durar para sempre. Então, ela precisa ser iluminada antes, para daí, a hora que a gente apaga a luz, ela emitir um pouquinho de luz e aí ela para. Por isso que ele dá essa continuação ali. Ele fala, ó, um material fosforescente retirado de um ambiente iluminado. Esse material, às vezes, é encontrado também em interruptor daqueles mais antigos, sabe? Aqueles que brilham a hora que a luz está apagada. Você consegue saber onde ele está, mais ou menos assim. Então, é uma outra possibilidade. Mas hoje em dia, acho que a maioria não é mais assim. Então, só quem é um pouquinho mais velho talvez veja. Ou quem vive tem convivência em uma casa que seja um pouquinho mais velha. Então, o 3 brilharia, dado que ele acabou de ser retirado de um ambiente iluminado, igual essa imagem aqui. Então, sim, o 3 a gente enxergaria.
Um pedaço de ferro incandescente. Aí, de novo, incandescente é uma palavra que talvez a gente não lembre exatamente o que significa, ele trouxe uma imagem. Quando a gente esquenta um pedaço de ferro, ele brilha, né? Ele brilha geralmente assim um laranja meio amarelo, meio vermelho, dependendo da temperatura que tiver. Então, o fato de ele brilhar por causa da temperatura faz com que ele esteja emitindo luz própria nessa situação, por ele estar a uma temperatura muito alta. Então, ele, por si só, está emitindo a luz dele, né? Ele é uma fonte de luz primária nessa situação. Então, sim, a gente enxergaria ele também. Só com isso a gente já sabe a resposta, né? E só tem duas coisas que podem brilhar nas alternativas. Então a gente já sabe que a resposta é 3 e 4, que é o material fosforescente e o ferro incandescente. Mas a gente tem ainda no 5 o gato, que eu já tinha comentado, né? A gente não vai enxergar o gato de nenhuma maneira, a menos que tenha uma outra coisa iluminando ele. Então não dá para enxergar o gato. Mesmo que o olho do gato parece muito ser brilhante, né? Mas a gente só vê esse olho brilhante se tiver alguma outra luz iluminando para daí o olho dele refletir e a gente enxergar. Então, gato também não veremos. E o espelho, menos ainda, né, gente? O espelho a gente só vê se tiver uma luz iluminando o espelho e refletindo no nosso olho pra gente enxergar aquele espelho ali. Então, também não. Ele não tem luz por ele mesmo. Então, a gente enxergaria letra B, 3 e 4, o material fosforescente, retirado de um ambiente iluminado, e o ferro incandescente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal. E logo, logo a gente volta com o próximo exercício. Se cuidem e até já. Tchau, tchau.